Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos nessa noite em que a gente celebra essa nossa renovação, né? A gente iniciou aqui em novembro, dia 18 de novembro, imaginando que uns 4 meses, e aí a gente foi arrumando, vamos arrumar mais isso, mais aquilo. E com a ajuda de Deus, com Jesus sempre presente, sempre nos amparando, e cada um de nós fazendo a nossa parte, nós conseguimos chegar hoje aqui para estarmos todos reunidos para celebrar essa noite. Então, aqui hoje nós estamos celebrando um novo tempo, um novo tempo de trabalho, de estudo, de acolhimento, porque a obra está pronta, mas o nosso compromisso é de trabalhar em prol do Evangelho, trabalhar com Jesus para a nossa melhora, para o auxílio ao próximo, para que a gente possa caminhar com mais segurança, auxiliando aqueles que a nós aqui vierem, estudando e buscando colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque não basta que saibamos o Evangelho de cor, que saibamos todos os ensinamentos, que possamos falar com os lábios, se não sentirmos no coração e se não colocarmos em prática esses ensinamentos diante de nós mesmos, diante do próximo. Então, hoje estamos aqui para celebrar essa noite, para agradecer primeiramente a Deus por nos permitir o que fizemos, porque sem a sua permissão não teríamos conseguido. Quando nós iniciamos, antes de iniciarmos, pensávamos como vamos fazer se não temos os recursos para tanto. E aí a gente começou com o que tínhamos e fomos sendo auxiliados, primeiramente pelo plano espiritual, por Deus, por Jesus, sendo amparados, sendo sustentados, e tivemos o auxílio de muita gente, de muitas empresas que nos ajudaram grandemente, nos fazendo doações importantíssimas, outras nos fazendo descontos a preço de custo, outros doando mesmo em dinheiro, e todas as pessoas nos auxiliando. Então, para conquistarmos, conseguirmos concluir isso, aqui tem um pouquinho de cada um de nós aqui presentes. Todos aqui de alguma maneira colaboraram, todos aqui auxiliaram, doaram, seja doando dinheiro, doando coisas, comprando rifa, comprando rondelli, enfim, pizza e etc. Então, aqui tem um pouquinho de cada um de nós. E mais do que as coisas materiais, aqui tem um pouquinho do coração de cada um de nós. Então, o nosso sentimento hoje aqui é de gratidão, muita gratidão a Deus, a Jesus pela conquista, é compromisso de trabalho e muita alegria por cada um de vocês aqui presentes, amigos de tantos lugares que vieram de longe, da cidade, da vizinhança, amigos de muitos lugares. Então, a nossa gratidão é infinita. Não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém. Gratidão ao Ronaldo, que fiz o convite para ele vir aqui cantar para nós, e ele prontamente aceitou, com muita alegria. Ao Isaías, que é parte desta casa, ele nem é mais convidado, ele já é parte da nossa equipe de trabalho. Então, um agradecimento especial aos dois que aqui estão.
E a todos nós que aqui estamos presentes, gratidão, alegria. E agora eu peço ao nosso amigo Ronaldo que cante para nós, faça a abertura cantando para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Tá quase bom, né? Vamos mais uma vez, para a gente animar. Hoje é dia de festa, né? E qual dia que não é dia de festa? Todos os dias é dia de festa. Boa noite! Boa noite! Primeiramente, a gente gostaria de agradecer imensamente ao convite que a Cecília nos fez para que pudéssemos estar aqui essa noite. E é uma noite muito especial, muito importante para todos nós. Agradecer o nosso querido irmão Fabiano, lá da minha cidade, que veio nos conduzindo. Hoje nós temos até motorista, tá vendo como tá chique? E vocês olham que maravilha que ficou essa casa, essa reforma. E o que a gente pensa quando a gente vê uma reforma? A gente pensa na nossa reforma interior, né? Pra gente ficar belezinha, igual ficou essa casa, né? Nós temos que trabalhar, né? Não deu trabalho, Cecília? Reinaldo fez sujeira, fez bagunça. Nós temos que fazer isso com a gente também, com as nossas imperfeições morais, trabalhar elas, tirar alguma coisa fora do lugar, colocar outra, e nós vamos ficar bonitinho, igual essa casa aqui. Alguns já até estão, né? Um pouquinho mais evoluído, né? Agradecer também a Juliana, minha esposa, que veio nos acompanhando também. Veio ver se eu estou cantando direitinho. E vamos fazer essa música aqui a pedido da Cecília, Santa Casa Santa. Lembrando que todos nós que estamos aqui temos uma história no Espiritismo, né? Porque chegamos, que maneira que nós chegamos até a doutrina espírita, mas nós temos também a nossa história como alguma casa espírita, né? A primeira que a gente frequentou, a primeira que a gente foi numa palestra, a gente tem essa história. Então muitos frequentam a casa espírita, fazem o tratamento e vão embora. Está tudo certo. Né? Buscaram o que precisaram, se encontram em outras religiões bem, mas nós ficamos. Nós chegamos aqui e aqui nós ficamos. E viramos trabalhador, e viramos presidente da casa espírita, porque tem que ter todo um processo ali burocrático, tudo certinho. E às vezes a gente perde até a timidez, vem aqui na frente cantar. A gente faz sopa, a gente faz atendimento fraterno, a gente estuda. Estamos aí, né? Então essa música é para a gente pensar um pouquinho, cada um de nós pensar um pouquinho na nossa trajetória, né? Como chegamos na doutrina. Muitos já nasceram já no berço espírita, mas mesmo assim tem muita história para ser resgatada através dessa canção. Então vamos refletir um pouquinho. Nesta casa me encontrei, e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos mais estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouco espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, o hospital de alma, disse quando
pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando com a luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e aula da fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Obrigado a todos. Bom, agora vamos fazer uma música aqui, na verdade uma prece, né? E para mim é uma felicidade muito grande como que as coisas se encaixam, né? Tá aqui cantando para ouvir nosso querido Isaías Claro, onde eu tenho muitas histórias, talvez ele nem imagine, mas que ele tem certeza que surtiu o efeito por onde passou, as suas palestras, os seus trabalhos. E essa história dessas canções que eu canto, dos CDs dele, vem lá de 2013, 2012, 2011, em uma palestra lá em Gospé, no Centro Espírita Nova Era, que no ano que vem completa 100 anos. Então, foi muito significativo aquele dia, e hoje está sendo revivendo aquele momento. Então, essa música é para todos vocês, em especial para o nosso querido Isaías, claro, para a gente cantar junto. E vamos respirar fundo, né, para a gente, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, pensar em Jesus. Nós estamos aqui por nós, mas principalmente por Jesus. Pelo exemplo que Ele deixou para nós, de transformação, de esforço, de coragem, de fé. E o mais importante, que o Espiritismo vem sempre nos lembrando, a certeza da imortalidade da alma. Que nós possamos gravar isso no nosso coração e nossa mente, e lembrar disso todos os dias, porque tendo essa certeza nós vamos deixar aquelas coisinhas do dia a dia de lado e seguir rumo ao Pai, assim como Jesus fez.
a mensagem que pacifica. Dele é a força que movimenta. Dele é a bênção que renova. Dele é o caminho que conduz. Dele é a verdade que liberta. Dele é a vida que triunfa. Dele é a luz que orienta. Dele é a face que consola. Dele é a mensagem que pacifica. Dele é a força que movimenta. Dele é a bênção que renova. Dele é o caminho que conduz. Dele é a verdade que liberta. Dele é a vida que Graças a Deus que assim seja. Agora, então, a gente passa a palavra para Isaías. Isaías veio de Oswaldo Cruz. Trabalhador é o espírita que trabalha, né, Isaías? Então, a palavra é sua, por favor. Crianças, adolescentes, jovens, queridas irmãs, queridos irmãos, as palavras, sabemos nós, são sempre impotentes, insuficientes para traduzir sentimentos. Por esta razão, não tentarei expressar tudo o que trago na mente e no coração. Temos consciência da magnitude deste dia, desta hora, desta oportunidade. Os pessimistas do mundo, que não somos nós, se pudessem acompanhar-nos agora, constatariam o que estamos constatando. Mais uma vez, depois desta hora,
o nosso amado planeta, de natureza verde exuberante, céu azul, não será mais o mesmo. Estará melhor, porque de fato estamos vivendo um novo tempo. Não evocarei a presença de Jesus. Não se evoca quem está. O que podemos fazer, e já estamos fazendo, é nos conectarmos com Ele, para senti-lo. Esta emoção diferente, que permeia tudo, que permeia todos, creia, é Ele, é dele que vem isto tudo. Quando transcendemos e experimentamos estas emoções incomuns na terra, estejamos certos, é Ele, é Ele, é Ele que se apresenta em nossas vidas sob 1000 nomes. Jesus assina, marca, assinala, sela a sua presença em nossas vidas com essas expressões até curiosas algumas. Dentre elas, quase é um dos nomes de Jesus. Coincidência, por acaso, que sorte a minha, é tudo Ele. E das expressões a que eu mais gosto é esta: por um triz. Por um triz eu não morri, por um triz eu não me perdi, por um triz não enlouqueci, é Ele. E é por um triz que eu não estou agora por fora em prantos, porque por dentro choro de felicidade por estar com você e juntos com Ele. Hoje, amados, é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje. Sendo hoje o dia mais importante das nossas vidas, a hora presente é o tempo mais precioso de toda a nossa trajetória. Nem o ontem, nem o amanhã. Hoje, agora, neste segundo que vejo no relógio à frente, neste minuto que transcorre, agora é o único tempo real de que dispomos. Agora é o tempo de amar. Agora é o tempo de perdoar. Agora
É o tempo de compreender. Agora é o tempo de suportar. É o tempo de aprender. É o tempo de agradecer. É o tempo de louvar. E se trouxéssemos à baila o dicionário da língua portuguesa, atravessaríamos toda a noite recordando a excelência do instante presente, do instante que passa. Pergunto: que faremos ontem? Que faremos ontem? Eu sei a resposta. Nada. Que faremos amanhã? Estamos certos de que amanhã faremos o que estamos projetando agora? O amanhã não pode surgir modificado? Há uma esperança, há um desejo, há uma expectativa, há um planejamento, há uma agenda, mas tudo isto no condicional. Que faremos ontem? Hoje, de maneira objetiva, despretensiosa, porque hoje não é dia de erudição. Hoje é dia do coração. Se eu não trouxer meu coração, e se eu não chegar no seu coração, eu terei perdido o tempo presente. E pior, terei comprometido o seu tempo presente. Vejamos, amados, a utilidade da percepção de que o único tempo real é o agora. Por que, pois, chorarmos indefinidamente pelo ontem? No meu convívio com os que sofrem mais, atendo pessoas de todas as idades e condições, e conheço pessoas septuagenárias que choram pela infância supostamente adversa que tiveram, choram há 70 anos pela mesma dor, estacionárias, parasitárias, na imagem antiga, com a imagem congelada dos VHS de outrora, pausaram num tempo que não existe mais. Olha que ridículo. Se eu os convidasse hoje para sairmos pelas ruas de Pirassununga, celebrando a conquista do tricampeonato no México, em 1970, as pessoas nos internariam. O que vocês estão fazendo? Comemorando os 4-1 do Brasil sobre a Itália, o último gol de Carlos Alberto, no dia 21 de junho de 70. Que alegria, que emoção. Pergunto,
Faz sentido. Ou convidá-los para sairmos às ruas comemorando, para falar de futebol, que é um tema sempre momentoso. Vamos comemorar o tetracampeonato, Romário, Bebeto, aquele gol ridículo, perda de tempo, de energia, de força, de oportunidade. Ou vamos celebrar o Penta 2002, Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Estamos comemorando o pentacampeonato. Ou chorando por aquela dor, por aquela mágoa. Nem chorar indefinidamente pelas dores transatas. Falar difícil se pagar um ingresso hoje. Dores passadas. E nem manter uma euforia, uma alegria por um tempo bom, por uma experiência boa que passou. Será que nós somos assim tão incompetentes ao ponto de não superar uma dor pretérita? Será que somos assim, humanidade, tão incompetentes ao ponto de não construirmos uma alegria nova? Eu estou ainda hoje, digamos, comemorando a noite da colação de grau. Em 1976, 49 anos depois, eu não fui capaz de construir uma alegria equivalente ou maior, como se tudo que Deus tinha para me oferecer foi na infância, ou na adolescência, ou na juventude. Quem não conhece a expressão, não adianta chorar o leite derramado? Circula uma frase conhecida. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, com a experiência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, a frase parece correta, mas não é. Não fosse a dor, não fosse a queda, não fosse o tropeço, eu não teria a maturidade que tenho hoje. Eu não teria a experiência que eu tenho agora. Então, graças a Deus, eu caí. Graças a Deus, eu errei. Graças a Deus, eu tropecei. Porque eu aprendi a me proteger, a me defender. Aprendi a me levantar e a seguir adiante. Estamos, queridos, diante de duas eternidades, escreve o amado André Luiz no livro Agenda Cristã. Estamos entre duas eternidades, uma que se foi, não volta, e nem quero que volte. Precisamos, pois, atentar bem para certas saudades, para certas mágoas. Precisamos seguir adiante. Bem, depois de uma introdução de 15 minutos, pegue aí a mensagem. A nossa prosa já está terminando, viu, gente? Hoje é dia de festa. Pega aí. Olha só.
um novo tempo. Um novo tempo. Alguém está sem a mensagem? Peguemos a mensagem. Um novo tempo. E guarde isso. Um novo tempo. Todo tempo é novo. Todo tempo é novo. Olha, veja os segundos. 15, 16, 17. O segundo que era há pouco não é mais. O minuto que era há pouco não é mais. É impressionante. A vida não se repete. O tempo não se repete. O tempo é sempre novo. Este segundo nós nunca vivemos antes e não viveremos nunca mais. A hora é agora. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Esse tempo é único, é irrepetível. Nem tempo passado e nem tempo novo, porque o novo começa agora. Sem o hoje não há o amanhã. Não existe amanhã para quem não começa hoje. Amanhã, sim, mas se não começarmos hoje, amanhã é um começo que nos preparará para um outro tempo. E nós temos aí um decálogo. Um decálogo. Creiam, é muito material. Hoje traremos alguns retalhos, pensamentos do apóstolo Paulo, de Tiago, de Jesus. Vamos ler toda a mensagem? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Prestemos atenção. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Voltaremos aos versículos, estudando-os. Prossigo para o alvo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Ou o não faz. Eia agora vós que dizeis, amanhã, já falamos disso, amanhã, porque nenhum de vós vive para si. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. E eis que cedo venho. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, versículo 1 aí.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo está dizendo, não atingi a perfeição, não atingi o plano ideal, estou distante da meta, reconheço, mas uma coisa eu faço, não sou perfeito, não sou bom, não atingi a plenitude, mas isto eu estou fazendo. E ele diz o que está fazendo. Mas para entendermos o alcance, a autoridade moral desta sentença do apóstolo, recordemos quem é o autor desta frase. O autor desta frase, que é o apóstolo Paulo, em linguagem nossa, foi jovem de academia. Era um esportista, campeão, filho de pai abastado, de classe média para alta ou rica. Era requestado, disputado pelas meninas da época, culto, tinha cidadania romana, o que não era pouco. É ter trânsito hoje nos países ricos do mundo, poder entrar e sair. Em Jerusalém, respeitadíssimo, era uma promessa do povo hebreu, apostava-se muito na liderança de Paulo para buscar a independência em relação a Roma. Um jovem intrépido, valoroso, destemido. Ele era, naquele contexto, tudo o que um jovem comum dos nossos tempos ambiciona: vida fácil, mansa, garantia financeira, política, social, econômica, cultural, os valores que todos os jovens postulam e que nós pais, quando podemos, financiamos. E ele escreve, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele não está com saudade mais do tempo que era viril, disputado, uma referência. Ele não podia viver em função, agora com 60 anos de idade, meu Deus, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20 anos, como eu era feliz. E ele conhece Jesus. Todos conhecemos a história, não precisamos aqui repeti-la agora. E vem um outro período. De extrema dor. Dores insuportáveis, capazes de levar uma pessoa comum à loucura. É desprezado pelo pai, rejeitado, aceita, humilhado, uma esmola do pai. Quando ele vai para Tarso, a irmã Dalila muda de Jerusalém, envergonhada do irmão. É apedrejado, preso, expulso das cidades, incompreendido, rejeitado pelos discípulos do colégio inicial.
Quanta dificuldade para ter uma audiência com Pedro, com Tiago, com João, porque ninguém acreditava na sua conversão, desacreditado, desmoralizado, vivendo no deserto, fome, sede, frio, trabalho, solidão, abandono, carência. E o que ele escreve? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo deleta a juventude brilhante, deleta todas estas tristezas, todas estas dores, porque o que ele havia amealhado na sua entrega ao Cristo era muito mais. Era muito mais. À medida que o Cristo nos vai penetrando, à medida que vamos nos permeando pelo Evangelho, este fenômeno, este processo vai se operando em nossos corações. Vamos esquecendo as alegrias que foram eternas enquanto duraram, mas passaram. Agora eu posso construir alegrias novas. Um exemplo, eu não trocaria a emoção desta hora por um baile da minha juventude. Quando, jovem do baile, eu me considerava tão feliz. Eu não troco os amigos que o Cristo me dá pelos colegas, pelas companhias eventuais e esporádicas do passado. Amei os amigos, amei os colegas, mas agora eu tenho muito mais. Seria uma enfermidade da alma ter saudade do menos e não perceber o mais que a vida nos dá em Cristo Jesus. Então hoje é o dia mais importante, um divisor de águas. E amanhã depende do agora. Então, ainda no versículo 1, esquecendo-me, e talvez não seja o caso de esquecer, eu vou me permitir, com a liberdade poética, mas fiel ao Evangelho, propor, em substituição ao verbo esquecer, superar. Eu não esqueço, mas supero. A tristeza do passado não me entristece mais agora. E a alegria do passado não é condição sine qua non para a minha alegria de agora. Sou grato à alegria da infância, mas eu não preciso daquela alegria para fruir esta alegria, a alegria do Evangelho. Então eu supero e sigo adiante. E observe no versículo 2, que é a sequência do primeiro, Filipenses 3,13, Filipenses 3,14. Está aí. Prossigo para o alvo. E sem ser indelicado, qual é o nosso alvo? Qual deve ser o alvo do cristão? O alvo do espírita, que
que é cristão também, qual é o alvo? O objetivo? Qual é o foco? Por favor, me permitam. O meu alvo para este ano é ralar o ano todo para em janeiro ir ficar 10 dias na praia. É este o meu foco. Qual é o foco? Comer, beber, dormir, trabalhar forçosamente na mar. Eu sempre tive uma birra com a segunda-feira para manter tudo isso funcionando. É este o nosso alvo. Quando vemos aí adiante, eu vim no antepenúltimo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida do cristão é mais que o comer, é mais que o vestir, é mais que o sustentar-se, é o mais que procriar, é o mais que trabalhar para manter esta máquina funcionando com objetivos tão pobres. E se eu disser que a nossa felicidade tem o tamanho do nosso alvo, e se eu disser que a nossa felicidade tem o tamanho do nosso objetivo, é por isso que a humanidade é tão infeliz, porque tem alvos infelicitadores, alvos que não planificam, alvos que não libertam, alvos que não estruturam. O alvo do cristão, em 2 palavras, vida eterna. O alvo do cristão é esta vida eterna. E o apóstolo Paulo escreveria isto mais tarde. Ele diz, escreve como quem conversa consigo mesmo, compartilhando conosco. Ele diz em palavras nossas, ao sabor da emoção: por mim, eu morreria. Mas parece que o Cristo quer que eu permaneça mais um tempo aqui. E como parece que Ele pede que eu fique mais um tempo, eu fico. E ele escreve quase literalmente: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo. Se alguém quiser rastrear no celular aí, está autorizado. E o morrer é ganho. É uma outra visão. Este é o alvo. É o objetivo, a vida espiritual. Vamos comer, beber, gozar, fruir, espairecer, sim, mas na medida certa, sem tirar a espiritualidade de tudo que fazemos. É o versículo 3. Aquele que faz caso no dia, para o Senhor o faz. Então nós vamos trabalhar, sim, porque Jesus quer que trabalhemos. Eu vou amealhar recursos financeiros, sim, porque Jesus quer que eu tenha dignidade, que eu tenha segurança,
que eu dê sentido à minha receita financeira. Tudo é para Deus, tudo é para o Cristo, tudo é para a vida espiritual. Então hoje, terminando as nossas reflexões, é sim um novo tempo. Um novo tempo para a estrutura física. Necessita ser um novo tempo para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, sentimentos, para os nossos propósitos. Deus em tudo, sempre. Um novo tempo, porque este dia não volta. Não volta. Aproveitemo-lo, investindo em nós mesmos. Não sejamos mais, se temos sido até aqui, reféns do passado, triste ou alegre, porque podemos construir uma alegria nova sobre as tristezas que se foram ou necessitam ir. E não fomos assim tão felizes ao ponto de não construirmos hoje uma alegria ainda maior. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Feliz tempo novo. Feliz tempo novo para esta casa, para os nossos corações. Assim seja. Assim seja.